O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Boa noite a todos. A liturgia desse sexto domingo do tempo comum nos propõe a meditação sobre as bem-aventuranças. E já a primeira leitura nos alerta sobre a importância que nós devemos dar às coisas, aquilo que os homens podem nos oferecer e nos dar uma falsa garantia das coisas, e aquilo que de fato Deus nos oferece e nos garante a vida eterna, a segurança de que precisamos. Tanto é que a primeira leitura já começa: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, nas coisas palpáveis, nas coisas deste mundo. Porém, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque quem confia em Deus não se decepciona, não é enganado. Nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente quer, que a gente almeja para a nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado nas relações que nós criamos. A gente não pode se deixar iludir e enganar do relacionamento que nós temos com alguém que tenha nome na sociedade, por alguém que tenha status, por alguém que tenha bens e riquezas, e a gente confiar que estando junto desse nós também teremos, ou seja, vivendo na sua sombra, nós também seremos beneficiados. Porque uma coisa que nós temos que ter na cabeça é que quem tem quer muito mais, quer sempre mais. E ele não vai titubear em tirar de quem não tem. Você que está à sombra, você que vive à sombra de alguém que você considera muito importante por aquilo que possui, ele vai deixar você se abrigar na sua sombra até o momento que você for útil. Depois pode te descartar. Maldito o homem que confia no homem, que confia no outro homem. Mas o Senhor nos diz, através do seu profeta: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança dele é o Senhor, é Deus. Como eu falei, a gente não se engana. Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa confiança, Deus é o nosso sustentáculo, Deus é o centro da nossa vida. Mesmo quando tudo parecer
que não está dando certo, ou que estamos sozinhos, a sensação é tua, mas Deus está lá contigo. É você que não é capaz de enxergá-lo. É você que não é capaz de senti-lo. Ele não te abandona jamais. O Pai jamais deixa o seu filho. Ele está contigo em todos os momentos. Você que, infelizmente, não é capaz de senti-lo e de enxergá-lo. E aí, a gente tem as bem-aventuranças de São Lucas, não é? Do Evangelho de São Lucas, são 4. Não são 8, como nos outros evangelhos sinóticos, como em Mateus, por exemplo. Mas aqui são 4 bem-aventuranças, não é? A aventura do bem, em que Jesus, narrado por São Lucas, fala somente as 4 bem-aventuranças, mas ele acrescenta 4 maldições. 4 ais. Ais, que significa justamente essa maldição de quem se beneficia do seu irmão, quem tira proveito do seu irmão. É bem interessante, isso a gente meditou hoje de manhã, como que o evangelho começa. Jesus estava no alto da montanha, junto com os seus discípulos. Estava no seu momento de rezar, de meditar, de se fortalecer, de se preparar, como Jesus sempre fazia quando se retirava. Estava naquele grau mais elevado. Só que, dependendo da necessidade do seu povo, dependendo da necessidade da gente, ele desce da montanha e vai para um lugar plano. Parou no lugar plano, onde estamos todos nós. Porque é aqui que Jesus quer nos olhar nos olhos, quer nos enxergar por dentro, quer fixar o seu olhar para nos desvendar e dizer: tenham paciência. Não tenham medo. Está difícil, eu estou com vocês. Estão passando fome, estão chorando, estão sendo caluniados, estão sendo perseguidos. Eu estou com vocês. A gente pode ter, eu falava hoje de manhã que as bem-aventuranças é como se fosse essa carteira de identidade do cristão. E fazendo uma leitura superficial das bem-aventuranças, a gente pode pensar que Jesus se compraz, se regozija, se alegra dos sofrimentos dos outros, porque a primeira parte, na verdade, essas 4 bem-aventuranças fala daqueles que estão lá embaixo, sofrendo. Como que se para ser abençoado eu preciso estar lá, passando fome, sendo calejado pela maldade dos outros. Não é bem assim. A gente tem que entender o contexto das palavras de Jesus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos perseguirem, vos expulsarem, enfim. A bem-aventurança, essa aventura do bem, é para dizer: meu irmão, mesmo que você esteja passando fome, mesmo que você viva na miséria, mesmo que você chore, mesmo que você seja insultado e odiado, eu estou com você. Eu não te abandono jamais. Quem participou essa semana da nossa liturgia, seja do domingo passado, quarta e quinta-feira, a gente sempre falava que desistir não pode ser uma opção para o cristão. Acho que vocês lembram. Não pode ser uma opção para nós desistir. As coisas já estão tão difíceis. Nós temos que perseverar. Nós temos que seguir em frente, porque Ele está conosco. Jesus está ao nosso lado. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Isso quer dizer que mesmo diante das privações, você não é um amaldiçoado. Você não é um esquecido por Deus. Porque Jesus está conosco. Agradeça ao pouco que você tem. Partilhe o pouco que você tem. Ensine seus filhos a valorizarem o pouco que têm, a não se envergonharem da pobreza. Não é que você tenha que viver da pobreza, na miséria, com fome, como disse Jesus, não se alegra com isso.
Mas quer dizer que mesmo na dificuldade, Ele está conosco, está segurando na nossa mão, não vai nos desamparar, não vai nos deixar cair no poço. Ele está conosco. Bem-aventurados aqueles que choram, porque um dia vão rir. O Senhor é a nossa consolação. Quantos não choraram seu luto pelas pessoas queridas? Quantos não choraram de decepções e desgosto das situações acontecidas lá em casa? E mesmo assim o Senhor não nos abandonou. Ele não nos abandona. Quando eu digo que a sensação de estar sozinhos e abandonados é nossa, e não condiz à realidade divina de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos acompanha. Eu também havia falado, acho que umas 2, 3 semanas atrás, que o desespero é um sentimento anticristão, porque o sentimento cristão é a esperança. Não se desespere. Não deixe as dificuldades te sepultarem. Enxerga as coisas boas que Deus faz na tua vida. Não deixe que as coisas ruins se sobreponham às bênçãos que Deus tem nos concedido. E são tantas crianças. Desde o amanhecer, desde o acordar, durante todo o nosso dia, Deus vem nos abençoando incessantemente. Talvez uma coisa que aconteceu fora do nosso plano, que aconteceu, que nos desgostou, parece-me que faz desabar tudo. A gente acaba esquecendo todas as outras bênçãos que Deus nos deu e a gente foca só naquilo que não deu certo. É complicado. Eu acho que é ingratidão. Quando a gente diz, Deus nos abandonou, estou sozinho, eu caio no desespero, é porque a gente não conseguiu amadurecer na fé para tantas coisas boas que Deus nos faz. Então, Ele não nos deixa sozinho. Por isso que Ele fala bem-aventurados. Abençoados é aqueles que, mesmo passando por essas condições que foram citadas, continuam caminhando, continuam seguindo em frente, continuam com as mãos para o céu, agradecendo a Deus pelas coisas boas que aconteceram e não se lamentando somente por aquilo que não deu certo. São aqueles que continuam vindo para a missa, são aqueles que continuam celebrando a ação de graças, são aqueles que reconhecem que Deus é Pai. A segunda parte, como eu falei, são os acréscimos que Jesus faz nesse evangelho especificamente, tem os ais, que são as maldições. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que eles tratavam os falsos profetas. Aqui Jesus não está amaldiçoando quem possui, quem tem. Mas é aquele que possui e tem, porque tirou do outro. É aquele que está rindo das lágrimas do outro. Ou aquele que foi o motivo da miséria do irmão. Ai de vós. Ai de vós que não compartilham. Ai de vós que riem. Ai de vós que não lutam pela justiça. Ai de vós que não consolam o irmão. Ai de vós que agora tendes com fartura porque tiraram dos outros. Tiraram daqueles que não tinham nada. Foram corruptos, se aliaram aos outros homens para roubar, para matar. A gente viu o que aconteceu com os recursos destinados às vítimas da pandemia. Milhões e milhões foram desviados. Isso para contar um pouco. Isso para não falar do nosso cotidiano. Quando, infelizmente, aqueles que deveriam gerenciar com responsabilidade e amor os recursos que são destinados aos mais necessitados, mesmo tendo, mesmo possuindo, mesmo estando com fazendas e chácaras e apartamentos e não sei o que e tal, estão tirando daqueles que passam fome, estão tirando daqueles que deveriam estar na UTI, estão tirando daqueles que não têm onde estudar, que não têm condições de dar uma educação digna para os seus filhos, estão tirando. Ai de vós, que riem da desgraça dos outros. Vai chegar a hora de vocês.
Então, crianças, sejamos inteligentes. Estejamos atentos à mensagem de Jesus. Escolhamos a melhor parte. Mesmo passando pelas provações, tenhamos motivos para agradecer a Deus, para reconhecer as bênçãos de Deus. Mesmo quando a gente pensar que está sozinho, não deixe de, na sua oração, pedir essa força, orar com fé e sentir o Senhor ao teu lado, te conduzindo, te guiando, te puxando pelo braço, te levando no colo quando você não puder mais caminhar. Ele nos leva. Não sejamos pessimistas, não vamos multiplicar aquilo que já não é bom, em detrimento daquilo que o Senhor nos concede, das bênçãos que Ele nos concede. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos chefes de família, para que a gente tenha muito mais motivo para agradecer a Deus. Eduque seu filho, seja o catequista lá da sua casa. Ensine seu filho a valorizar aquilo que tem, a agradecer pelo que tem. Eu vi esses dias agora um vídeo tão bonito de uma criança que queria um telefone celular, e eu acho que vocês viram também no Instagram, queria um telefone celular, mas a mãe dizendo: meu filho, a gente não tem condições, o presente que eu posso te dar de aniversário é uma caixa de bombom garoto, que custa 10, 11 reais. E você ainda vai ter que partilhar com a família depois do jantar. E ele abraça a mãe, agradecendo, beijando e tudo. Quando ele abre a caixa de bombom, era o celular que estava lá dentro. Aí é que ele chora muito mais ainda. Mas quando a mãe enganou, dizendo que era uma caixa de bombom de 11 reais, mesmo assim ele estava agradecido. Aquela sim ensinou os valores para o seu filho. Aquele sabia agradecer pelo pouco, assim como soube agradecer pelo muito. Seja catequista lá em casa. Ensine seu filho a agradecer o pouco que tem. Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é o quê? É nada. Que seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.